Olá, bom dia. Todo setor de mercado tem desafios que são bem personalizados e que dizem respeito a rotinas que não se repetem em outras empresas. Mas a gestão eficiente tem que ser comum a todas elas. No programa Gestão com Identidade de hoje, vamos falar sobre um negócio que atua exclusivamente no B2B, ou seja, atende somente empresas. Essa empresa é especialista em criar a melhor logística para transportar por aviões produtos destinados à saúde humana ou ainda insumos e matérias-primas. O case de negócios de hoje é a Transcourier, fundada há 23 anos, com sede em Belo Horizonte e atuação nacional. Nosso convidado é o CEO e cofundador da empresa, Alessandro Rodrigues Reis. Bom dia, Alessandro. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Natália. Muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui e poder relatar, a história da Transcourier. São 23 anos de muito trabalho e muita luta. Alessandro, você é cofundador da Transcourier, ao lado de seu pai, o senhor Maurício Reis. E você tomou essa iniciativa quando tinha apenas 19 anos. E acredito que vai ser muito bom para os jovens que estão nos assistindo entenderem qual foi o seu processo. Qual foi a ideia que te atraiu no primeiro momento? Então, tudo começou quando eu tinha 11 anos, quando eu tive o meu primeiro emprego. Eu morava no bairro Dourado, num conjunto, e eu comecei a trabalhar numa banca. Eu trabalhei dos meus 11 aos 12 anos. Com os meus 13 anos, os meus tios, que já trabalhavam no setor de carga aérea, me chamaram para fazer, que na época é o que chamava de office boy, uma atividade hoje que já não existe mais. Em 95, eu entro na Escola Técnica de Formação Gerencial, que hoje é a Escola de Formação Gerencial. E ali eu começo a desenvolver o meu espírito empreendedor. Depois que eu formei no Sebrae, eu tive uma experiência de trabalho de venda num curso de inglês que eu não gostava. A questão de cumprir horário, a questão da remuneração, a questão de um serviço muito metódico não combinava comigo. E aí eu cheguei à conclusão, para ganhar o que eu ganhava lá, eu continuaria trabalhando com os meus tios e ali com meu pai também, que já nessa época já trabalhava lá. Então, nós resolvemos fundar a Transcourier. Ela nasceu do -1, -2. Com 6 meses, nós tomamos um cano de um cliente grande. Cheque especial, empréstimos e antecipação de título. Justamente em função desse cliente que atrasou os pagamentos conosco. E era um movimento para a Transcourier muito, muito grande. Nós conseguimos sair disso depois de mais de 2 anos. Quando foi em 2004, mais ou menos, nós tivemos ali o primeiro bom momento da Transcourier, que foi quando nós pegamos a representação de uma empresa e que hoje ela até foi vendida para um capital europeu. Aí nós ficamos com essa representação e isso deu o primeiro boom da Transcourier. E um faturamento que na época representava aí 70%, 80%. Em 2010, foi o momento que a Transcourier começa a trabalhar com a saúde humana. A Transcourier cresceu muito, mas nós tivemos aí uma experiência com o e-commerce. O que acontecia? Toda aquela rentabilidade da carga aérea sustentava o e-commerce que nós fazíamos. E aí chegava no final do mês, a conta fechava um pouquinho no vermelho, no 0 a 0, e assim ficamos durante 3 anos. Até que nós entregamos essa conta, paramos de fazer e-commerce, e aí vem a crise de 2015 e 2016. O país em recessão, não tinha carga em Belo Horizonte, então não adiantava você ter preço, qualidade, porque não tinha carga. E foi um momento que a Transcourier começa a se reestruturar. A primeira medida, reduzir o faturamento. Por quê? Porque tinha muito faturamento que a gente chama de faturamento ruim, de faturamento podre, de faturamento que é só faturamento, mas é prejuízo. Sem rentabilidade. Sem rentabilidade. E aí nós conseguimos consertar a casa. Alessandro, hoje em dia você toca o negócio como CEO, mas em parceria com seu irmão. E seu pai atua mais como conselheiro. É uma responsabilidade que você assumiu com tranquilidade? Sim, eu sempre tive muito amor, muita paixão pelo lado comercial e pelo lado operacional. Meu pai hoje é o conselheiro, o meu irmão Anderson, ele cuida da parte de TI e eu da parte operacional e também comercial.
Então, nós conseguimos viver em harmonia porque cada um sabe do real papel a ser feito aqui dentro da empresa. Eu não interfiro nas questões de informática, de infraestrutura dentro da empresa, como eles também não interferem nas questões operacionais e comerciais. Alessandro, quais são os principais serviços que vocês prestam ao mercado? Nós coletamos a carga na indústria farmacêutica, no distribuidor, naquela empresa que tem peças de valor agregado, naquela empresa que tem máquinas, equipamentos, componentes eletrônicos. Vamos até o aeroporto, as companhias aéreas fazem a transferência e na outra ponta existe um representante da Transcourier que faz a retirada no aeroporto e entrega até o destinatário. Então a atuação da Transcourier, ela é nacional e em todos os aeroportos comerciais existentes no Brasil, nós temos um representante. Os nossos clientes demandam entregas com 24, com 48, com 72 horas. Nós temos em Belo Horizonte um cliente que ele fornece colírio para pessoas que acabaram de fazer a cirurgia de catarata. Então é um exemplo que nós temos que fazer a entrega em 24 horas. Também trabalhamos entregas de peças para uma multinacional. São máquinas que estão paradas. Operação que não pode ter falhas, que não pode ter erro. Então, o que a Transcourier oferta ao mercado é a segurança que a sua entrega vai ser feita dentro daquele prazo que foi acordado. Nós precisamos de ter um relacionamento na companhia aérea, nós precisamos de amarrar toda a operação para que a carga siga naquele voo planejado. Então, Alessandro, para você ter essas entregas dentro do prazo, com qualidade, você tem que ter uma inteligência logística muito apurada dentro da empresa, né? Com certeza, Natália. Um dos grandes diferenciais da Transcourier é fazer a análise das malhas das companhias aéreas no final do mês para estar programando as nossas operações do mês subsequente. Alta temporada. Algumas cidades aumentam a quantidade de voo. Então, e nós aproveitamos isso. E acontece também na baixa mudança de horário, alguns cancelamentos de rotas. Porque, por exemplo, hoje nós temos um voo direto para João Pessoa. Aí eu chego para o cliente e te entrego em 24 horas. Mas acontece que hoje está na alta temporada. Aí quando está na baixa, esse voo não tem mais, eu viro e falo para ele, ó, agora é 48, agora é 72 horas. Eles não conseguem entender. Então, isso são casos comuns, porque a malha disponível não é só para Transcourier, é para o mercado, é para o passageiro. Então, esse é um dos grandes diferenciais da Transcourier. Alessandro, seu foco de atuação são as empresas privadas, mas você também atende governos e empresas estatais. Considerando o lado prático da operação logística, as exigências são parecidas? Quando partimos para um ente público, as exigências elas são diferentes. Elas são menores. Muitas das vezes, as pessoas que fazem um processo licitatório, elas não conhecem a fundo a realidade de quem está demandando o serviço no governo. Ela não conhece a realidade das empresas de transporte. Então, fazem-se licitações com algumas exigências descabíveis e outras até com um nível de exigência muito baixo. Então, por exemplo, você tem licitações na qual um trecho muito simples, como Belo Horizonte, Brasília, eles colocam um prazo de entrega muito elástico. E quando você vai para o norte, eles colocam um prazo de entrega mais reduzido. Depois que nós ganhamos as licitações, nós conseguimos ajustar isso e chamar a pessoa e mostrar, ó, a malha aérea é essa daqui. Então, esse prazo ele necessita de ser ajustado. Alessandro, nossos consultores Newton Júnior e Rafael Godoy começaram a trabalhar com você há pouco mais de um ano. A sua primeira demanda foi a área comercial. E eu sei que várias ferramentas de produtividade e controle já foram implementadas aqui na empresa. Nesse período, que resultados chamaram mais a sua atenção? A implementação de uma rotina dentro do setor e o início do controle até então que não existia. Então hoje a parte comercial ela já tem uma rotina a ser seguida no seu dia a dia. Ela possibilita ter resultados que até então nós não tínhamos. Como por exemplo, as pessoas têm um painel de faturamento,
eles sabem o que eles estão acima da meta ou abaixo da meta. Eles sabem os clientes que tem que fazer uma ligação, que entrar em contato. Então, quando você implementa uma metodologia, ela também tem dores, ela tem uma dificuldade de ser aceita, uma dificuldade da implementação. Então, agora, esse ano, nós renovamos o contrato com a Aquila, justamente para quê? Para partir para a parte prática de todo esse processo que foi construído no ano passado. Com todas essas mudanças internas, nós conseguimos atender uma das propostas de valor da Atlas Courier, que é ter respostas rápidas. Então, com a metodologia no processo e com rotina, hoje, na hora da formatação de uma tabela ou de uma cotação, nós conseguimos oferecer uma resposta rápida e soluções para o nosso cliente, soluções melhores, através desse trabalho que foi feito do Aquila. E soluções customizadas também é uma proposta de valor. Então, a partir do momento que nós conseguimos ter uma rotina e um processo, nós conseguimos parar dentro do setor, pensar melhor, pensar fora da caixa e os nossos clientes sendo beneficiados, como também a Atlas Courier, rampando o faturamento. Entendemos que isso é a preparação para atingirmos a nossa visão. Então, por isso que o trabalho do Aquila é tão importante aqui dentro da Atlas Courier. E por falar em faturamento, a Transcourier registrou um crescimento muito forte nos últimos 4 anos, que poucas empresas têm a oportunidade de experimentar. A receita subiu 700%. Você estava preparado ou isso te assustou? Não, eu estava preparado. Desde 2019, nós vínhamos aí nessa ascensão. Mas é o que eu sempre falo com alguns amigos, em bate-papos informais. A Transcourier estava preparada para o crescimento. Tanto é que essa estrutura atual da Transcourier ela é 6 vezes maior do que a antiga. E quando nós mudamos para cá, nós não tínhamos nem R$1 de dívida. Não tinha absolutamente nada financiado. E isso permanece até hoje. Isso mostra que naquele momento a empresa estava madura, a empresa estava estruturada e pronta para o crescimento. Agora, ele tem dores, né? E não é à toa que o Aquila está aqui para minimizar isso, principalmente aí na parte comercial. Vamos falar então exatamente dessas dores, desse aprendizado. Então, Natália, essas dores elas começam muito pela qualificação das pessoas, pela disponibilidade de tempo. E você vai vendo que aquelas pessoas que até então atendiam às necessidades da empresa, quando nós temos esse crescimento, elas já passam a não atender. Por quê? Porque aquela qualificação, aquele conhecimento, ele já não serve mais para aquele patamar que a Transcourier vai mudando de lugar. Então, é inevitável sair algumas pessoas, chegarem novas pessoas. Então, eu coloco pessoas como uma das maiores dores desse crescimento. A minha função que é motivá-los, é dar um excelente ambiente de trabalho, é cobrar resultado e não cobrar horário. A principal ferramenta que nós usamos aqui é o BI. Então, você não encontra sempre pessoas de uma área operacional, de uma área comercial, que tem esse tipo de conhecimento. E agora, não vai ser diferente. Nós temos uma visão muito audaciosa a se chegar daqui a 3 anos, e a gente vai passar por esse processo, mas, por outro lado, eu acho que vai ser um pouco mais ameno, porque a gente já aprendeu. Então, nós seremos mais criteriosos na hora da contratação. A contratação pela emoção, a gente teve aqui algumas experiências, ela não funciona, você tem que ter critérios. Então, até na promoção da pessoa, em 2020, uma outra dor, nós caímos aí, a malha aérea, ela ficou 5%. Tínhamos os testes de política para entregar, tínhamos as vacinas, que as pessoas não deixaram de adoecer. Então, isso foi uma dor encontrada. E com a nossa expertise, nós tivemos que, como se diz, se virar nos 30. Porque o teste tinha de chegar com o avião ou sem avião. Então, aí você vai perguntar, o que você fez? Nós colocamos
Por exemplo, tínhamos teste para entrar em Teresina. O aeroporto lá ficou fechado. Meses. O que nós tínhamos que fazer? Mandava até São Luís, e São Luís ia rodoviário até Teresina. Conseguimos atender o cliente no prazo. Aqui na região sul e sudeste, ainda tinha-se voo, então a gente conseguiu cumprir aí o prazo. Então são alguns exemplos aí, né, do que nós passamos aí nesses últimos anos. Vamos aproveitar que você acabou de citar e falar um pouco sobre o plano de crescimento da Transcourier para os próximos 3 anos, porque eu acho que vai ser uma provocação interessante para os gestores que não estabelecem uma visão de futuro arrojada. O que você está planejando? Natália, nossa visão é ser, em até 2025, consolidada nacionalmente no segmento de carga aérea. A visão da Transcourier, ela foi construída com o time. Não é uma visão do Alessandro, não é a visão dos gestores, é uma visão da empresa. Então, o primeiro passo, eu chamei os gestores e os líderes. Fizemos ali a construção da visão, validada pela equipe comercial. Então, essa visão, ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser verbalizada no nosso dia a dia, porque são elas que vão conduzir a Transcourier a chegar nesse patamar em 2025. Então, ele passa também pela construção de filiais da Transcourier, estar presente em outros estados com filiais. Aí, cada cidade que nós mapeamos tem aí um modelo de negócio. Ela passa pelo crescimento da empresa, novas pessoas no comercial, novas pessoas no operacional. Passa no amadurecimento do nosso dia a dia quanto equipe. Passa pela qualificação das pessoas, passa pelo meu desenvolvimento pessoal, porque eu não posso ser o mesmo Alessandro daqui a 3 anos. Eu tenho que ser melhor, eu tenho que me capacitar, eu tenho que me desenvolver, porque o desafio, ele é diferente e ele é maior. E é esse espírito que eu tento também passar aqui no nosso dia a dia. O que te trouxe até aqui hoje não te garante aqui amanhã. Por quê? Porque amanhã você tem que ser melhor. Porque a Transcourier está nesse ritmo. Está um ritmo acelerado, é um ritmo de crescimento, é igual você falou. Então, nós temos um crescimento que é como se fosse uma startup. Obviamente, estamos longe de ser, mas é um crescimento de startup, é um crescimento rampado. Então, as pessoas têm que acompanhar. Elas têm que estar nesse ritmo. Alessandro, esse crescimento certamente vai impactar na operação da empresa. Você pretende rever os processos dessa área? Precisamos evoluir no setor operacional. Precisamos ter um controle maior. Precisamos ter pessoas mais capacitadas e precisamos ter um nível de entendimento da ferramenta, falo em BI, melhor dentro do setor. Então, é um trabalho que já iniciou-se no começo do ano e precisamos aí de evoluir. Nós precisamos estar capacitados e qualificados para esse crescimento. Alessandra, eu vou dar uma paradinha na nossa conversa e chamar o consultor Newton Júnior para dar algumas dicas bem práticas para as empresas que precisam aumentar as vendas, mas que não estão conseguindo. Oi, Newton, tudo bem? Que bom ter a sua experiência aqui no programa para ajudar mais empreendedores. Seja bem-vindo. Olá, Natália. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu espero contribuir bastante com esse tema comercial, que é muito importante para todos os negócios. Estou à disposição aí para todas as perguntas. Newton, o primeiro passo para melhorar as vendas é conquistar novos clientes? Tá aí um assunto muito importante, né, Natália? Clientes. Cliente é tido como patrimônio, o principal patrimônio das empresas, né? E aí eu tenho 2 pontos a serem colocados. O primeiro é o seguinte: para atingir nossos objetivos, né, a ambição da empresa, é preciso novos clientes? Ou minha base de clientes atual é suficiente para isso? Então, o primeiro ponto que todo empreendedor precisa saber é isso. Para atingir aquele objetivo, sua meta do ano, seu objetivo trimestral, mensal, o que quer que seja, minha base de clientes atual é capaz, né? É possível, tem clientes para isso ou preciso conquistar novos clientes? Caso seja necessário conquistar novos clientes, aí sim eu tenho que ir à busca disso daí. Até porque é mais caro, né? Buscar novos clientes requer um certo investimento.
Já os clientes atuais, que são, né, se eu torná-los fiéis, é muito mais importante e muito mais certo o resultado, né? Então esses são os pontos que cada empreendedor, né, cada gerente de vendas, cada diretor de venda precisa avaliar na hora de definir em conquistar ou não novos clientes. Newton, tem gente que acha que bons vendedores já nascem prontos. Mas o que você mais vê no mercado? Vendedores assim ou que precisam ser capacitados? Pois é, todo profissional é caracterizado por habilidades e competências, né? A habilidade de vendedor, às vezes, é diferenciada de um para outro, né? Há pessoas que nascem com alguma habilidade, um diferencial, uma forma de relacionar, de socializar, que pode ter uma característica mais parecida como vendedor ou não. Mas, independentemente disso, os profissionais precisam ser capacitados, né? E a gente tem contribuído muito com isso, né? Treiná-los, né? Dar conhecimento a ele. Informação hoje é conhecimento. Então, quando a gente trabalha à base de clientes, por exemplo, as regiões onde os clientes atuam, são informações importantes que são passadas aos profissionais, né? Aos vendedores, por exemplo, que eles podem explorar, dar muito mais clareza para eles e objetividade. Assim, com a habilidade que eles já têm, mais esses conhecimentos, essas informações, ele deslancha. Mas além disso tudo, Natália, tem as ferramentas, né? As matrizes, a rotina do vendedor, que é uma coisa que a gente tem trabalhado muito forte nos nossos clientes, né? O que ele precisa fazer a cada dia? Não é porque é o comercial que não precisa ter uma rotina. Mas é importante que segunda-feira ele analise sua carteira de clientes, na terça ele visite o cliente, cumpra aquela roteirização que de repente foi determinada para ele, analise os números, veja como que ele está com relação às metas, como que está na semana, no mês, no dia, o que foi feito de bom ontem, o que precisa ser recuperado hoje. Então nós temos diversas ferramentas que contribuem para o sucesso do vendedor, né? Ou seja, a gente passa esse tipo de informação, dados que são transformados em informação para a tomada de decisão. E Newton, muitas empresas deixam nas mãos dos vendedores o relacionamento com os clientes. Qual que é o risco disso? Pois é, Natália, relacionamento com o cliente é muito importante, né? Os vendedores precisam ter isso, né? O relacionamento é de extrema importância. A questão é até onde vai esse relacionamento e se esse relacionamento está apenas com o vendedor. Ou seja, o cliente tem como referência apenas o vendedor e não a empresa. O cliente precisa saber que ele está lidando com uma empresa, uma pessoa jurídica, que o vendedor nada mais é do que um ponto de link entre a empresa e o cliente, né? É de extrema importância o papel do vendedor? Não tenho dúvida. Mas é importante que o cliente saiba que aquela empresa tem suas políticas, suas regras, né? Que ele está respondendo para uma empresa. Se tiver algum problema, que tem uma empresa por trás, com uma estrutura por trás que vai dar ele todo o suporte necessário. E além disso, não corre o risco de que amanhã esse vendedor sai, é contratado, por exemplo, pelo concorrente. E aí ele vai levar o meu cliente? Né? Se o vendedor é que tem todo o relacionamento e todo o contato com o cliente, tem esse grande risco dele levar. De qualquer forma, ele pode tentar, mesmo no concorrente, fazer o contato. Mas se esse cliente sempre teve o suporte pela empresa, por parte da empresa, né, de forma efetiva, um bom atendimento, então ele não vai deixar a empresa apenas porque trocou o vendedor ou porque deixou de ter aquele vendedor. Existe, inclusive, empresas que o quê? Fazem um rodízio de vendedores dentro da carteira, com um determinado tempo. Justamente para quê? Para que não crie esse relacionamento, essa empatia muito forte entre cliente e vendedor, e que o cliente tenha como parâmetro sempre a empresa em primeiro lugar, né? E depois o vendedor. Um outro ponto, Natália, que a gente não pode deixar de destacar, principalmente para as pequenas e médias empresas, é que o gestor principal, o dono, o principal executivo precisa ter esse relacionamento com os clientes, seja através de eventos, convenções de vendas, para que esse cliente tenha ele também como referência. E até mesmo visitar os principais clientes, por que não? Né? Criar uma agenda, seja pelo menos uma vez por mês, eu visito 2, 3 clientes, por que não? Né? Isso traz ainda mais credibilidade para a empresa. Newton, tem empresa que quando decide aumentar as vendas, já coloca a expansão da área geográfica de atuação como prioridade. É assim que tem que ser? Ou primeiramente é preciso explorar melhor a nossa vizinhança? Então, Natália, essa é uma ótima pergunta. Até porque hoje em dia, com a internet, com as redes sociais, a questão geográfica deixou de ser um impeditivo, digamos assim. Então, hoje, as empresas deixaram de ter uma fronteira, né, para explorar os seus mercados.
Mas, de qualquer forma, é importante 2 pontos aí nesse sentido. Primeiro, o custo logístico para fazer as vendas em outras regiões, em outros locais e até mesmo em outro país. Mas, apesar dessas vantagens, um ponto importante é o que a gente chama de dominância regional. Quando se tem uma dominância regional no seu ponto de atuação, você cria uma espécie de chancela, ou seja, você já sai para um mercado novo, para expandir o seu mercado, com a chancela dos seus clientes da sua região. Então isso também precisa ser considerado pelos empreendedores, pelos principais gestores de venda. Ótimas dicas, Newton. Muito obrigada pela ajuda e volte sempre. Eu que agradeço, Natália, espero ter contribuído bastante com todos os gestores e desejo ótimas vendas a todos, metas batidas, um forte abraço. Alessandro, estamos caminhando para o final do programa e eu queria falar um pouco sobre o papel do líder e o quanto isso é importante para criar a cultura do negócio. Você tem consciência do tanto que você influencia o comportamento da equipe? O líder, ele tem que pensar na estratégia da empresa. Mas só que ele tem que lembrar que quem vai conduzir, quem vai fazer, quem vai direcionar e quem vai fazer chegar a isso são pessoas. Nós temos que olhar para as pessoas. E quando eu falo olhar, é ter um ótimo ambiente de trabalho. Não é o bom é obrigação. O ótimo é você fazer além. É você dar capacidade para as pessoas se autodesenvolverem, estudarem, fazerem curso, participar de palestras, participar de feiras. É você ter outros líderes com o seu DNA, com a sua mesma filosofia, porque não adianta eu querer que a Transcorrer vá para o caminho A e eu ter pessoas aqui que são indo para uma direção oposta. Então todos aqui têm que ter uma harmonia de empresa. E volto a afirmar, para a Transcorrer chegar, alcançar a visão, para ela desenvolver as estratégias dela, ela depende de pessoas. Alessandro, então dá um conselho para aquele líder que não consegue ter um equilíbrio entre a estratégia e as pessoas. A primeira coisa, Natália, esse líder ele tem que se conhecer. Então o processo de transformação tem que ser iniciado dentro dele, por ele. Não tem como ele querer transparecer algo que ele não é, fica incoerente. Não tem como eu falar para a empresa ir para um caminho e eu estar em outro, as pessoas estarem em outro caminho. Então, primeiro, tem que partir a transformação dele. Aí sim, ele vai poder começar a ver como que ele vai replicar isso para o time. Primeiro, essa equipe está preparada para isso? Ele tem pessoas que estão na empresa somente pelo salário ou porque gostam, primeiro, do que fazem e segundo, porque gostam de estar naquela empresa. Porque o salário é apenas uma consequência. Então ele tem que ter essa leitura da equipe, do time, porque também não adianta ele se autodesenvolver, ele está preparado, ele está no momento, e aí ele tem um time que não está no outro caminho. É trabalhoso? É, mas vale muito a pena. Quando eu olho para trás e vejo as pessoas crescendo dentro da Transcorrer, a empresa transformando vidas, não só a minha, mas das pessoas que estão aqui, aí eu digo para mim mesmo e falo, vale a pena. E eu e a equipe vamos trabalhar muito para realizarmos essa visão e voltarmos aqui para te falar que o resultado foi alcançado em 2025. Obrigada, viu? Vou esperar, hein? Bom, nosso programa fica por aqui. Para rever ou compartilhar o Gestão com Identidade, é só acessar o YouTube do Aquila. Querendo falar com os nossos consultores, estamos acessíveis pelas redes sociais ou pelo nosso site. Semana que vem estaremos de volta com mais técnicas e cases para te ajudar a ser um gestor excelente. Obrigada pela audiência e até lá!